Hardware na prática. Introdução ao hardware. Bom, esse vai ser um estudo bem antigo, né? Mas a gente vai ter noções de como era daqui 10 anos atrás, né? Para quem queria montar um computador, e vai ter mais ou menos a noção de agora, né? Para que montar um micro, pessoal? O objetivo primário, né, dessa informática é ensinar usuários comuns sem conhecimento de hardware, sem de nada, a montarem seus próprios micros. E mesmo aqueles que não querem montar um micro e sim cuidar do que já possuem, precisam ter conhecimento sobre a montagem. Por exemplo, para resolver pequenos defeitos de hardware ou instalar uma nova placa de vídeo ou qualquer outra alteração interna, é preciso saber exatamente como as peças são conectadas. Esse estudo é também adequado para ser adotado como um estudo, né, em cursos de montagem e configuração de micros. O que vocês acham, pessoal? É melhor comprar ou montar? Um micro comprado pronto dificilmente poderá ser feito sobre medida para o usuário final, né? Mas a maioria dos micros comprados prontos, principalmente os de baixo custo, são muito limitados no que diz a respeito às expansões. E alguns não permitem, por exemplo, a instalação de uma placa de vídeo mais rápida para poder executar os programas modernos. Muitos deles são baseados em gráficos 3D, como jogos. O micro comprado pronto dificilmente trará a melhor relação do custo-benefício, tá bom? A gente pode, por exemplo, de alguns preços de memória e de discos rígidos. É claro, pessoal, que hoje os preços são bem razoáveis, né? Existem SSDs de 100, 200, placas mais sofisticadas aí vocês vão pagar de 500, 600. Mas se a gente for pegar o tempo antigo, né, de quanto era, né, um disco de HD ID de 40 GB, naquele tempo era R$ 150. O de 80 GB de IDE era R$ 170. O de 120 GB naquela época era de R$ 200 e um HD de 160 era de R$ 240, tá bom? A gente está falando preços praticados no mercado brasileiro de janeiro de 2007, que são apresentados como referência comparativa e obviamente variam com o passar do tempo. Novos discos e novas memórias com maiores capacidades substituem os modelos antigos, mantendo preços similares. Naquela época lá, uma quantidade de memória RAM, naquela época, em meados de 2007, de 256 MB era de R$ 90. De 512 MB era de R$ 150. E de 1 GB era de R$ 280. Então, o preço naquela época era absurdo, né? E mais, o salário que a gente tinha naquela época, que eu recebia naquela época, era de 600, 700 conto. Isso é que eu trabalhava em metalúrgica ainda. Então, vamos lá. Os preços dos discos rígidos não aumentam proporcionalmente à capacidade. Pagando um pouco mais, conseguimos comprar um disco com capacidade muito maior. O que certamente valerá a pena para qualquer usuário, já os preços das memórias aumentam quase proporcionalmente à capacidade, mas existem exceções. Que, por exemplo, quando os módulos de memória de 512 foram lançados, custavam o dobro do preço. Ou seja, pessoal, dos módulos de 256 MB. Mas à medida que se tornaram mais comuns, os módulos de 512 MB passaram a ter um custo mais baixo, coisa que não ocorreu com os módulos de 256 MB, mas que mantiveram seus preços. Um micro barato provavelmente usará a configuração mais modesta, como o disco rígido de 40 GB ou de 80 GB, a memória de 256 MB. Alguns têm apenas 128 MB. Pagando R$ 100 a mais, o usuário poderá dobrar a capacidade do disco rígido e da memória. Eu estou falando de meados de 2007, tá? Vocês vão ter a noção de como era antigamente. Informações para técnicos, né? Quando você encontrar uma parte do estudo com essa diagramação, um chip ao lado do título e letras como a deste parágrafo,
Significa que trata-se de informações específicas para técnicos ou para usuários que precisam lidar com os micros antigos ou ter conhecimentos técnicos mais profundos sobre o assunto. E se você quer apenas montar seu próprio micro usando peças novas, pode pular essas informações. Então, o nosso estudo de hoje está focado em pessoas que querem montar os seus micros e querem aprender a montar, né? Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Eu não vou muito além, tá? É, é um estudo que a gente tem que aprender e vou dizer uma coisa para vocês. O primeiro contato, entender hardware a fundo, é uma tarefa árdua. São tantos detalhes que o aprendizado pode se tornar bastante difícil. Mas vamos então facilitar as coisas, apresentando nesse estudo noções básicas sobre hardware de micros. De posse dessas noções, você poderá aprofundar com mais facilidade seus conhecimentos nos estudos seguintes. Esse estudo é totalmente voltado para os principiantes em hardware, aqueles que já possuem experiência anterior com o assunto podem passar diretamente ao estudo, né? Vamos começar apresentando de forma resumida as principais peças de um micro, tá? Se a gente for falar sobre computador, micro, PC, o termo PC surgiu no final dos anos 70 e é uma abreviatura para o personal computer, computador pessoal, que até então os computadores eram grandes e caros e seu alto custo só era justificado se servisse para atender a um grande número de usuários. Genericamente falando, um PC era um computador bem mais barato, com capacidade e velocidade mais limitados e mais destinados a entender apenas em usuário. Ou seja, eu vou ser franco em dizer para vocês uma coisa. No início dos anos 80, a IBM lançou seu computador pessoal que foi um grande sucesso comercial. O IBM Personal Computer, ou IBM PC, atualmente, a maior parte dos computadores pessoais são descendentes do antigo IBM PC. Como hoje existem inúmeros fabricantes, esses computadores são chamados apenas de PCs, já que são classificados como microcomputadores, que também é correto chamá-los simplesmente de micros, tá bom? Processador. Pessoal, esse é um dos componentes mais importantes de um PC. O processador é o responsável por executar as instruções que formam os programas. Quanto mais rápido o processador executar essas instruções, mais rápido será a execução dos programas. E alguns exemplos de processadores são Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium D, Pentium 4, Pentium 3, Celeron K6 II, K6 III, Athlon, Duron, Athlon XP, Athlon 64, Athlon 64X2, Sempron, Opteron, Antinum e Xeon. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Inscrevam no canal, compartilha e até a próxima.